Bom dia! Estamos aqui com mais um episódio do Pod Talk com o nosso quadro Poder em Pauta. E hoje estou aqui recebendo a Andrea Vergani, candidata a vereadora por Florianópolis. E a gente sabe o quanto que é importante a gente ter mulheres, né, nesse meio político e o quanto é escasso também mulheres que têm essa coragem de enfrentar um mundo tão masculino quanto é a política hoje no Brasil. Então, seja muito bem-vinda, Andréia. Muito obrigada por ter recebido o nosso convite, por ter aceitado vir aqui se expor, falar um pouquinho mais sobre você e sobre, né, as suas pautas de defesa. Eu que agradeço, obrigada pelo convite, Renata. E parabéns, né, por oportunizar também as mulheres candidatas virem aqui falar, dar o seu recado, né, mostrar um pouquinho das suas propostas, porque isso que tu falou é muito realidade, né? Ainda é um ambiente muito masculino e a gente tem o caminho que a gente tem a percorrer para conseguir chegar lá ainda é um pouquinho mais longo do que o dos homens. Então, obrigada por essa oportunidade. Ah, imagina. E, né, para a gente poder começar, eu acredito que é uma coisa que todo mundo quer saber é quem é a Andrea Vergani, né? Quem é você, Andrea? E é sempre tão difícil a gente falar da gente, né? É. Porque por muito tempo, quando me faziam essa pergunta, eu dizia, Andréa Vergani é advogada, né? Então, por muito tempo, eu vesti essa camada e Andréa Vergani parece que era, a advocacia era aquilo. Porque eu sou advogada de formação, advoguei por 15 anos e era o que eu amava fazer o direito, mas eu não conseguia me enxergar muito além disso. E eu acho que a gente vai amadurecendo, né? Veio a maternidade, hoje eu sou mãe de uma menina que recém fez 6 anos, sou separada, e aí eu comecei a me ver para além da Andréa só profissional, a Andréa enquanto ser humano, enquanto mãe, enquanto cidadã, parece que a gente vai ampliando, assim. E Uhum. eu sou essa pessoa, adoro uma praia, moro em Floripa, amo uma praia, gosto de andar de pé descalço, sou uma pessoa que gosto muito de estudar, sou, né, falei ali, sou advogada, advoguei por muitos anos, e aí foi em 2020 que eu fui candidata pela primeira vez, que veio esse desejo de entrar para a política, então, a partir de então, eu comecei a migrar um pouquinho, sair um pouco do direito litigioso, do poder Uhum. judiciário, para entrar mais na área das políticas públicas, que também envolve o direito, mas aí uma outra área, né, o direito um pouco mais administrativo, vamos dizer assim. Entendi. Nessa primeira eleição que você participou, assim, o que que mudou da primeira eleição que você participou para agora? Nossa, muita coisa, Renata. Foi uma experiência maravilhosa. 2020 foi a minha primeira experiência. A gente estava numa pandemia. Eu vinha da iniciativa privada. Na verdade, primeiro eu trabalhei na iniciativa privada, depois eu trabalhei no terceiro setor, né, no Sistema S. Uhum. Então, eu vinha desse local de trabalho, eu nunca tinha trabalhado dentro do poder público, então eu vim completamente de fora para concorrer. Minha filha tinha 2 anos, né, eu era casada, era pandemia, inexperiência política, de campanha política, que é algo Uhum. muito diferente. E aí eu falo que agora, 4 anos depois, né, eu cresci, eu amadureci. Durante esses 4 anos eu tive a oportunidade de trabalhar junto com o Topázio. Então, eu trabalhei na gestão da prefeitura, eu trabalhei primeiro no Procon Municipal como assessora jurídica, depois eu trabalhei como assessora de políticas públicas para as mulheres. Então, esses Uhum. 4 anos de administração pública me fizeram crescer muito, me fizeram entender como funciona internamente, né, a prefeitura, a questão das políticas públicas, esse diálogo que precisa ter com a sociedade. Então, eu falo que eu cresci, que minha filha cresceu, porque fazer campanha com uma filha de 2 anos no colo, amamentando, foi. Olha, não, eu não sei como eu consegui, mas eu consegui. Aham. E eu falo então que eu cresci, a Martina cresceu e eu falo que o meu time cresceu porque eu percebo isso muito claramente. Estar no poder público também me deu visibilidade, eu consigo mostrar tudo que eu fiz nesses 4 anos. Uhum. Então, é muito claro para mim o quanto eu cresci mesmo, né? O meu time cresceu, as pessoas que me apoiam cresceram. Então, hoje fazer a campanha está sendo muito gostoso porque é o reconhecimento, é a consequência desses 4 anos aí dentro do poder público, mostrando, né, o que eu posso fazer e quero fazer ainda mais na Câmara de Vereadores. E esse trabalho já no setor público, ele veio logo depois da eleição ali 2020, quando o Jean mais o Topázio ganharam a eleição.
Aí você já foi pro poder público logo em seguida? Isso, a eleição foi ali em novembro, né? Porque não foi Uhum. em outubro, porque acabou adiando por conta da pandemia, eles adiaram um pouco. A eleição foi em novembro, e em janeiro eles me convidaram para trabalhar no poder público. Então, em janeiro de 2021, eu comecei na assessoria, na Secretaria de Defesa do Cidadão, no Procon Municipal, junto com então Gabrielzinho, falecido. Aprendi muito com ele, aprendi muito dentro do Procon, atender os cidadãos também foi uma experiência muito legal para mim. E o Procon faz um trabalho incrível, né? É um órgão público com muita credibilidade, com muito respeito perante cidadãos. E aí, depois de 2 anos, junto ao Procon, advogando também, que era muito isso que eu fazia ali, né? O direito ali, eu pegando Uhum. os processos e vendo o direito dos cidadãos, eu reclamava muito que não tinha mulheres, muito, que dentro do executivo municipal não tinham mulheres, e de fato, né, a gente Uhum. sabe que a maioria é masculina. Então, sempre que tinha reuniões, que tinham discursos, que tinham eventos, né, eu via 7 homens pegar o microfone, não tinha nenhuma mulher para falar, e eu questionava muito isso. Até que um dia o Gabrielzinho olhou para mim e falou assim: André, por que que tu não pede para ir para assessoria de políticas públicas para as mulheres? Aí lá tu conversa com mulher, tu chama a mulher para teus eventos, tu, né? Acho que eu brinco, eu acho que ele queria se livrar um pouquinho de mim. E eu fiquei pensando, olha, por que não? E aí eu Uhum. fui me informar, então, o que que era assessoria de políticas públicas para as mulheres, e eu gosto de falar isso porque muitas pessoas não sabem que existe em Florianópolis uma assessoria de políticas públicas para as mulheres, e dos 295 municípios do estado de Santa Catarina, só 4 têm esse tipo de organismo voltado para as mulheres. E no Uhum. país, que é o quinto país que mais mata as mulheres no mundo, num país onde a gente sabe que o assédio sexual, a violência sexual, a violência obstétrica, né? Tantas Uhum. violências que nós passamos, tantas questões que só nós mulheres passamos, não, claro, violência sexual, homens também sofrem, assédio sexual também, mas num número maior as mulheres, mas, por exemplo, violência obstétrica só nós sofremos, né? Questão de amamentação, a quantidade de mães solos que tem no nosso país, a gente precisa ter um organismo que pense políticas públicas voltadas para as mulheres. Então, eu fico muito orgulhosa de ter trabalhado, de saber que existe em Florianópolis um organismo assim, Uhum. quem dera em todos os 295 Sim. municípios do estado a gente tivesse, e eu gosto sempre de falar para a gente valorizar o que a gente tem, né, e sempre ir ampliando. É claro, é o suficiente? Resolve tudo? Não. Mas Uhum. né, a gente vem trabalhando para isso, para vir amadurecendo, crescendo e cada vez fazer mais pelas mulheres, pelas crianças, enfim. A gente sempre fala, resolver tudo não resolve, mas pelo menos é um espaço que tem para defender a mulher, visto que a gente vem de anos sem que ninguém compre a nossa briga. E aí, nós conversávamos antes, né? Aham. E eu tava falando, por exemplo, Palhoça não tem nenhuma mulher vereadora, Biguaçu não tem nenhuma mulher vereadora, São José tem uma. Florianópolis, em 2020, quando eu me candidatei, em 300 anos, a gente só tinha eleito 7 mulheres. A subrepresentatividade feminina é um absurdo no nosso país. Então, não é à toa esses números que a gente fala, né? De assédio sexual, de Uhum. violência sexual, de feminicídio, porque a gente sequer consegue estar nos espaços de poder. Isso Sim. já é um tipo de violência, né? E não adianta, um homem nunca, Não. nunca vai conseguir nos representar nesse sentido, porque ele não tem ideia do que nós passamos em relação a isso. E eu falo muito sobre isso, porque eu sou, né, uma mulher que sofreu abuso sexual na primeira infância até a adolescência. Foi um momento extremamente traumático na minha vida. Hoje eu só consigo falar sobre isso porque eu fui realmente curada, né, a respeito disso. Mas isso atrapalhou os meus relacionamentos, atrapalhou o meu desenvolvimento como mulher, como mãe, como filha. Às vezes, as pessoas não têm noção do que um assédio sexual causa, nos relacionamentos de uma mulher agredida, né? Porque, a princípio, a mulher se culpa, depois ela vai culpar a pessoa mais próxima. E eu me lembro muito que quando eu decidi me perdoar, eu culpava diretamente a minha mãe por Uhum. tudo que eu tinha vivido. E anos, o meu relacionamento com a minha mãe foi abalado por conta disso, da gente não conseguir ter uma conversa, de eu sempre achar que ela estava se metendo na minha vida. Por quê? Porque eu achava que no momento que ela tinha que estar ali cuidando, ela não estava. Aí depois, quando eu não preciso mais, ela quer, né? E não, o conselho da mãe, ela é importante do início da tua vida até o final da tua vida. Uhum. E eu demorei anos para poder me consertar com a minha mãe, de conseguir liberar esse perdão, porque não era culpa dela, né? E só depois eu fui entender que a culpa era 100% do meu abusador. Inclusive, mãe, eu te amo. Você Ah, é a mulher mais forte e incrível que eu já vi na minha vida. Eu nunca vi um
uma mulher que tem tanta disposição quanto a minha mãe. Eu falo que o dia dela não tem 24 horas, deve ter umas 48, porque como que aquela mulher consegue fazer tantas coisas? Então, ó, mãe, Que tenho muito lindo. orgulho de você. Você é incrível. Queria que todas as mulheres do mundo tivessem uma mãe como eu tenho e que cozinhasse tão bem quanto a Ah, senhora. que lindo. Renata, primeiro eu sinto muito, né? Uhum. Infelizmente, como eu trabalho hoje com isso, a quantidade de mulheres que me relata ter sido vítima de abuso sexual durante a infância é muito grande. Sim. As pessoas não têm noção, porque até eu estar trabalhando com isso, eu não tinha essa noção, porque as pessoas não falam, as pessoas, óbvio, não denunciam, você era uma criança, enfim, né? Até entender o que aconteceu, enfim. Então, as pessoas não têm noção do número de crianças que sofrem violência sexual. É, e o maior dos problemas é que quando você denuncia, as pessoas não acreditam em Sim, você. sim. Então, assim, eu vou citar, porque não tem como não citar no dia de hoje, né? O que nós vimos ontem, por exemplo, no debate lá de São Paulo, e eu não estou aqui acusando o candidato da Atena de ter sido culpado pelo assédio, não é isso. Mas eu quero que vocês parem e analisem a situação. Ele perdeu a cabeça porque o candidato Pablo levou essa situação ali do assédio sexual. E aí ele falou assim, né, o da Atena, a polícia investigou, foi feito tudo e não foi comprovado nada. Gente, vocês já pararam para pensar que num caso de assédio é a palavra da mulher contra a palavra do homem? E que quanto mais poder esse homem tiver, mais invalidada é a palavra da mulher que sofreu o assédio? Uhum, E que as pessoas vão virar as costas para ela e vão acolher o homem? uhum, É isso que a gente tem que pegar de lição do que uhum, aconteceu ontem. Eu não estou aqui colocando ele como culpado de nada, eu não sei, eu não vi, mas eu, como mulher abusada, uhum, sei uhum. que todas as vezes que eu vi uma mulher se levantar e acusar o agressor, a dúvida sempre foi da palavra dela, nunca é da palavra do homem. Sim, e aí eu vou trazer algo aqui bem claro, um caso que também ficou bem conhecido ali em Florianópolis, que foi o caso da Mari Ferrer. E aí, de novo, né? A pessoa foi absolvida porque não se conseguiu comprovar. Isso não quer dizer que o caso não tenha acontecido, pode ser que tenha acontecido. Não vou Exatamente. colocar aqui o meu Uhum. juízo de valor, porque o caso foi julgado, mas o fato de não ter sido encontrado provas também não quer dizer que não aconteceu, quer dizer que não se conseguiu provar, mas pode ter Exatamente. acontecido. Mas o que eu venho trazer aqui? Por exemplo, né, lá em Florianópolis, enquanto eu estive à frente da assessoria de políticas públicas para as mulheres, a gente lançou e implementou o protocolo Não Se Cale em estabelecimentos comerciais. Para que, por exemplo, se uma mulher for vítima de violência sexual num restaurante com Boa Noite Cinderela, numa balada, que os Uhum. funcionários estejam capacitados para identificar e saber como agir, inclusive preservando provas, né? Que foi o que não Uhum. aconteceu no caso dela. Mas voltando, quando eu comecei a estudar, né, a gente começou a estudar quando teve o caso Daniel Alves lá em Barcelona, e a gente trouxe aquele protocolo para cá, traduziu, fez as devidas Uhum. adaptações, e aí eu comecei a estudar muito, né? A Espanha está muito avançada em questão do direito das mulheres comparados aqui com o Brasil. E, por exemplo, lá como que ficou conhecido o caso Daniel Alves. Não se sabe o rosto da mulher, não se sabe a idade dela, não se sabe o nome dela. Preservou-se a imagem da vítima. Uhum. Aqui, o que aconteceu? Ficou conhecido como caso Mari Maria Ferrer. Ferrer. Uhum. Então, Ela foi olha, exposta de todas as formas e maneiras. exatamente, olha o quanto a gente precisa avançar na questão dos direitos das mulheres. Por que as mulheres não denunciam? Gente, olha o que aconteceu com a Mari Ferrer, né? É. Olha o que aconteceu com tantas mulheres que tentam denunciar, né? E Uhum. viram elas depois as acusadas. Sim. Então, o quanto a gente precisa avançar. No caso do julgamento do Daniel Alves, quando ela foi depor, inclusive tinha um biombo, a voz dela foi distorcida, ela não foi obrigada a olhar para o agressor, a ficar em contato com ele, porque isso aqui no Brasil, quer dizer, agora está mudando, mas até então acontecia. Então, olha a exposição. É claro que a mulher não vai querer, não vai Não. denunciar. Por isso que os casos são muito subnotificados, né? Por Uhum. conta de tudo isso, é difícil de se provar, né? Por tudo Uhum. isso que a gente está falando, muitas vezes acontece dentro de quatro paredes, não está preparada, muitas vezes a mulher, sei lá, foi dopada, como é que ela vai Sim. provar, gente, né? E além disso, muitas vezes a certeza ou quase certeza da impunidade, que não vai dar em nada, e tu ainda vai ser exposta. Então, né? Uhum. E nós, mulheres, sabemos todas as violências que a gente já passou. A Sim. maioria das mulheres já foi vítima de assédio sexual no trabalho, ou de violência sexual, ou de violência doméstica, né? Sim. De violência obstétrica. Eu falo que as mulheres que não foram vítimas de nenhuma violência ou são muito privilegiadas, né?
ou não se deram conta que foram, em algum momento da vida, passaram por alguma situação de E violência. o que não é a realidade do nosso Brasil. Se a gente sabe que só 2% da nossa população consegue ter uma vida financeira acima da média, porque assim, gente, esse número chega a ser exorbitante, né? Só 2% da nossa população é considerada rica, né? E dos outros 98%, a gente ainda tem os casos de disparidade salarial, por exemplo, em que a mulher Uhum. ganha menos do que o homem. Isso, não, eu não tô aqui levantando bandeira de feminismo, eu não sou feminista, gente. Nem um pouco, sou cristã, acredito realmente para aquilo que eu fui criada, mas a gente precisa trazer esses assuntos à tona, porque é algo que o feminismo pegou como bandeira e acabou distorcendo demais também o que é. Mas nós, como mulheres que trabalhamos fora, que lidamos com a situação de que a gente tem que alimentar os nossos filhos, que a gente tem que fazer tudo isso. Que nem você falou, a quantidade de mulheres solos no Brasil é gigantesca. E aí elas vão ter que ir para o mercado de trabalho para poder alimentar os seus filhos. Chega lá, ela ainda ganha menos para fazer a mesma função que um homem. E às vezes até melhor, porque a gente consegue administrar muitas coisas ao mesmo tempo, né? A Sim. gente tem esse poder que um homem nunca vai ter, de conseguir Uhum. administrar várias coisas, de ser uma boa mãe, de ser uma boa funcionária fora, Uhum. de ser uma boa esposa quando se tem um marido. Então, assim, a carga sobre nós mulheres é gigantesca, Andréia. E eu fico muito feliz de ter mulheres que se colocam à disposição de lutar contra esse sistema que é tantos anos que vem sempre tentando abafar a nossa voz, né? Eu Uhum. falo que esse programa ele nem foi idealizado por mim, ele foi idealizado pelo meu sócio, né, pelo Gelson, mas ele cedeu o espaço para que a gente pudesse fazer esse trabalho, porque eu também não consigo me conformar de ter um espaço, um lugar de comunicação e eu não me comunicar. Pelo menos para Uhum. poder tentar levar um pouco mais de informação para Uhum. as pessoas, né? A gente vive num cenário político muito engraçado em que, infelizmente, quem ainda ganha é quem tem mais dinheiro para investir na campanha. Por quê? Porque quando ele investe mais dinheiro na campanha, ele chega a ter mais pessoas e pessoas muito boas não conseguem porque Consegue não enxergar. tem, às vezes, dinheiro para poder investir em suas campanhas. E aí, hoje eu tô um pouco revoltado que eu levantei, é segunda-feira eu não devia ter feito isso, mas abri ali e fui consultar quanto que alguns candidatos já receberam para a campanha, e aí aquilo me abalou, eu vim para cá, assim, eu não sei se eu vim revoltada, se eu vim decepcionada, enfim. Uhum. Até fiquei pensando, é bom tirar o celular de mim, senão... Mas, enfim. E aí eu acho que a gente traz um pouco, isso que tu falou é muito importante, trazer Uhum. aqui para a consciência do cidadão. Quando você vai votar, o que que você olha, né? Uhum. Será que não é importante, porque eu tô vendo lá em Florianópolis, né, campanhas gigantescas, né? Sim. Que a gente vê o quanto de dinheiro, quanto de pessoas na rua tem, e as pessoas na rua, porque, por exemplo, a minha campanha está sendo feita por voluntários, por amigos, por família, né? Então, quando a gente está lá na rua entregando santinho, as pessoas vêm e perguntam pra gente quanto que vocês estão recebendo por dia? A gente fala, não, a gente não está recebendo nada, né? A gente está aqui porque a gente acredita no trabalho da André, as pessoas falam, né, que estão Uhum. comigo. Nós somos voluntários. Ah, não, porque a gente está recebendo R$ 100, mas tem gente recebendo mais. E aí eu olho, tem 8 pessoas ali. Então é R$ 800 por dia, É. tá? E eu fico pensando, então assim, enquanto o cidadão também não começar a ter consciência de olhar para algumas coisas antes de votar, aquilo Sim. tá coerente, condizente? Uhum. De onde está vindo esse dinheiro que está jorrando tanto dinheiro? E para onde poderia estar indo esse dinheiro? Sim. Então, enquanto a gente não olhar para essas coisas, para mudar essa velha política, porque eu falo que um Uhum. novo modo de fazer política começa por um novo modo de fazer campanha. Sim, concordo completamente com você. Por quê? Porque é o seguinte, vocês precisam entender que, mas ele tá ali dando emprego para um monte de família. Gente, desculpa eu falar isso, mas assim, ó, pagar cabo eleitoral é uma forma lícita de comprar o voto daquela pessoa que foi contratada e de toda a família. E podem me massacrar o que vocês quiserem. Essa é a mais pura realidade. Porque se eu vou lá e contrato 10 pessoas, eu não tô falando que essas pessoas não precisam trabalhar, elas Sim, precisam. E o claro. dinheiro é bênção para elas. Mas Sim. é exatamente porque o dinheiro é bênção para elas que quando chegar lá na urna, elas não vão ter coragem de votar em outra Uhum, pessoa, uhum. mesmo não acreditando no candidato que contratou elas. Com certeza. Então, assim,
A gente precisa abrir os olhos para isso quanto antes, Quanto realmente. antes. Porque quanto mais dinheiro eu tenho, mais gente eu contrato. Essas pessoas Uhum. contratadas não vão ter coragem de votar no candidato Claro. vizinho e automaticamente é uma forma lícita de comprar um monte de votos. E é isso que eu penso. É, e a gente tem que, né, o cidadão tem que, por exemplo, em Florianópolis, a gente nota que a gente até tem, costumeiramente, uma renovação da nossa Câmara de Vereadores ali aproximadamente de 40%. Só que quando a gente vai olhar o perfil do candidato eleito, o perfil do candidato eleito não muda. Então muda, troca 6 por meia dúzia, Só entendeu? troca as figurinhas. Isso, então não muda. É homem, é a mesma faixa etária, é a mesma classe social. Não tem diversidade na Câmara, não tem Uhum. renovação. Né? São pessoas que estão ali há muito tempo. Tem pessoas ali que estão ali há muito tempo e que continuam conseguindo, né, se reeleger por causa disso tudo que a gente está falando. É toda uma estrutura, né, são campanhas caríssimas que a gente vê, a gente Uhum. percebe estando na rua. Então pesquisa, né? Você vai votar, você está olhando. Vê se aquele candidato lá que tá cheio de cabo eleitoral na rua, que os cabos eleitorais estão dizendo que ganham por dia, se depois vai estar declarado lá na prestação de contas dele, Não é? né? Exatamente. Isso é Quanto, importantíssimo. quanto que tá declarado que ele gastou na campanha dele? E aí parece que as pessoas elas fecham os olhos para essas informações tão importantes e depois vira uma reclamação sem fim. Que nada muda. Reclamar, querido, não vai resolver nadinha. O poder que nós temos, ele só existe agora e se a gente perder essa chance, só vai voltar esse poder para as nossas mãos de novo daqui 4 anos. E aí por mais 4 anos a gente carregou nas costas pessoas que deviam estar trabalhando para nós e que no final tá trabalhando só por benefício próprio. Isso é o que mais me deixa indignado no setor público, porque assim, eu recebi alguns, né? Eu nem sei quantas entrevistas eu já fiz aqui, mas eu recebi alguns candidatos aqui e eles sempre me perguntam após, né, a entrevista: "Ah, mas você leva tanto jeito, por que que você não pensa nisso?" Primeiro porque eu acabei de chegar, gente. Eu moro só há 3 anos e meio aqui na Grande Florianópolis, então eu ainda estou conhecendo a política local e depois que eu realmente nunca me vi diretamente no teu lugar, sabe, André? Eu nunca me vi diretamente como a candidata, mas eu nunca deixei de me colocar à disposição onde eu moro de contribuir com a sociedade do jeito que eu posso. E que Perfeito. é cobrando, que é Uhum. fiscalizando o meu candidato. Eu não esqueço em quem eu votei nunca, desde a minha primeira eleição. Eu sei o nome de cada candidato que eu votei. E eu vejo que a mudança na política começa em cada um de nós. O Claro, dia que você, eleitor, que estiver nos assistindo, lembrar cada candidato que você votou, eu tenho certeza que a política muda. Porque claro. se a sua memória for boa Uhum. o suficiente de você lembrar em quem você votou, você vai lembrar em por que que você votou nessa pessoa. E se você lembra o porquê, você cobra. Claro, e aí, né, as pessoas falam muito, político só aparece de 4 em 4 anos, e não estou dizendo que isso não Uhum, acontece, isso a gente sabe que acontece muito, mas às vezes o cidadão também só aparece de 4 em 4 anos. É só no dia da eleição que ele começa a cobrar e a lembrar. O cidadão também precisa ser cidadão durante os 365 dias do do ano, ano todos os todo. anos, né? Sim. Então, assim, desde a separação do teu lixo, desde, né, tem muita coisa que a gente pode cobrar o poder público, mas será que a gente está fazendo a nossa parte? Sim. Então, assim, reclamar da poluição, de tantas coisas, gente, mas e a nossa parte a gente está fazendo? Então, É. e outra coisa, depois que foi o que tu falou, depois que o político é eleito, que o vereador é eleito, depois que eu estiver eleita, porque serei, eu vou continuar precisando dos cidadãos para me trazer as demandas, para me falar isso aqui Uhum. está funcionando, isso aqui não está funcionando, André, a gente pode fazer assim, porque o cidadão está lá na ponta, né? Sim. Florianópolis, mais de 500 mil pessoas, moradores, né? E no verão, com os turistas ainda maior. Então, claro que tu não Uhum. consegue estar em todos os lugares. Então, também não é só na eleição que o cidadão tem que estar, né? Ele Sim. tem que estar durante os 365 dias do ano, cobrando, fazendo a parte dele, participando, como tu estás falando, e existem várias formas de participar, existem observatórios, existem tantas formas, né? O cidadão pode propor projetos de lei, ele pode Uhum. acompanhar as sessões da Câmara de Vereadores, ele pode, né? Tantas outras coisas que dá para ser feita, e isso que tu está fazendo também aqui de abrir o teu podcast, chamar candidatos, isso também é um papel de cidadão, tu também está dando para a sociedade essa oportunidade de conhecer, né, os Uhum. candidatos. Então, são tantas formas que a gente pode contribuir para melhorar a nossa sociedade. E aí parece que hoje as pessoas estão cada vez
mais individualistas, o mundo vai caminhando para isso, e é aquilo, né? A gente não conhece nem o nosso vizinho de porta, e aí parece que esse senso de comunidade, às vezes a gente vai perdendo um pouco, né? Então a gente Ao toma. mesmo tempo que é isso que tá adoecendo o nosso Sim. povo. Eu falo isso sempre, assim, ó, não existe nada no mundo que te cura mais do que servir ao outro. Por Uhum, quê? Porque quando você tá servindo, você vê que existem pessoas que estão em situações muito piores do que a uhum, sua. E uhum, aí, quando você entende que existem problemas muito maiores no mundo, você diminui o seu próprio problema, a sua própria dor, a sua uhum. própria. Então, assim, o servir e o cuidar do outro, ele cura. E a gente está passando por um processo que falta tantos líderes comunitários. Se você parar para pensar, e isso eu vou ocupar um pouquinho o setor público, porque parou de ouvir os líderes que já existem, então acaba que não incentiva surgir novos líderes. Eu acredito numa gestão colaborativa Uhum, que perfeito. funcionaria muito mais se o executivo, é claro, junto ali com a Câmara de Vereadores, eles incentivassem a liderança comunitária, por quê? Porque a gente sabe que funciona quando o povo se une por algo. Com Se certeza. dentro do meu bairro surge um líder comunitário que está disposto a doar o tempo dele para servir, para melhorar o bairro, que seja criando um projeto social, que seja cuidando dos projetos sociais que já existem, ou se colocando à disposição para servir nesses projetos, para melhorar ele, e o executivo parar para ouvir essas pessoas. Meu, olha quanto que a gente ia evoluir como comunidade. Exatamente, aí entram vários fatores, né? A questão que tu falou da saúde mental das pessoas, né? Estar em comunidade melhora a saúde mental. A Totalmente. gente fala muito, né, que a maternidade é muito solitária, olha o quanto as mães adoecem. Hoje o envelhecimento está muito solitário, então a gente vê as Uhum, pessoas idosas muito sozinhas, adoecendo, entrando em depressão também. uhum, E aí, estudando aquelas zonas azuis, que é onde as pessoas vivem mais de 100 anos, algo que tem em comum entre essas zonas azuis é a comunidade. Então, eles pertencem a algum lugar. Então, eles têm sim. todo dia, sei lá, toda segunda ou toda terça, tem um lugar que eles vão, que eles se encontram. Então, isso faz o cidadão se sentir pertencente da sociedade, ajudar a cuidar daquilo, ajudar a fiscalizar, e aí melhora a saúde mental dele, tudo melhora, né? Hum, Então, eu falo muito sobre a questão do mandato colaborativo, como tu falou, mas de uma política humanizada, olhando para as pessoas. A gente está muito naquilo do asfalto, sabe? Né? Ok, precisa do uhum, asfalto, gente. É claro que precisa do asfalto. A gente precisa olhar para a mobilidade. É claro que a gente precisa olhar para a mobilidade urbana, mas para as pessoas estão adoecendo. sim. De nada adianta a gente ter asfalto, a gente ter mobilidade e a nossa sociedade está doente, gente. Uhum, E se a gente não olhar para isso agora, se a gente não olhar para as nossas crianças, se a gente não olhar para as nossas mães, para as mulheres, uhum, né, para todo mundo que faz parte disso, é, gente, para onde a gente vai caminhar? A gente precisa olhar para isso agora. sim. Olhar para as pessoas, fazer uma política pensando nas pessoas, sabe? Sair um pouquinho só do asfalto, né? Porque tem muito essa mentalidade que o asfalto dá voto, né? Infelizmente. E a gente precisa olhar para as pessoas, a gente precisa cuidar das pessoas, a sociedade está se perdendo. E eu falo muito, e às vezes as pessoas me questionam: tu fala muito da primeira infância, tu fala muito da maternidade. Porque quando a gente olha para a maternidade, quando a gente olha para a primeira infância, quando a gente olha para Uhum, as mães, a gente transforma a sociedade inteira. O sim, benefício vem para a sociedade inteira. O benefício não é só para as crianças, não é só para as mulheres, é verdade. né? Ele vai perpetuando isso para toda a sociedade. Então, eu falo muito disso, numa política humanizada, a gente olhar para as crianças, a gente olhar para as mães, a gente acolher essa maternidade, porque hoje em dia é isso. E tu falou antes ali da questão das mães solo, e aí falando, por exemplo, das creches, que é algo que eu bato muito, né? Porque, de novo, né? A política é feita majoritariamente por homens há muito tempo. Sim? Então a prioridade deles é outra. A prioridade deles não é a creche, porque não é, em sua maioria, eles que vão ficar em casa, que vão ter que perder o trabalho para ficar em casa com a criança, né? Eles estão Uhum, lá. É, uma mãe solo, que é enfermeira, que é médica, que é policial, que é guarda municipal, que é vigia, ela não consegue, ou que trabalha, ela não consegue trabalhar nem no comércio, porque o comércio abre sábado de manhã. Ela sim, deixa o filho dela onde, sábado de manhã, para ela trabalhar? sim. E se ela for uma médica, uma enfermeira, uma guarda que é turno das 7 da manhã às 7 da noite, né? Uhum, 12 por 36 horas, enfim. Como que ela faz? Então, sim. olha o quanto a falta de rede de apoio, a falta de estrutura, a falta de creches limita o trabalho de uma mulher, de uma mãe. Andréia, em Florianópolis, qual a idade mínima para uma criança entrar na creche? A idade mínima tá em 6 meses. 6 6 meses. meses. Não, eu te perguntei isso porque, assim, eu morei numa cidade em que a idade mínima para uma criança entrar na creche era 2 anos.
Aquilo, pra mim, eu falava assim, isso aqui não existe. Eu fui mãe, gente, aos 17 anos de idade. Aos 17 anos de idade, eu tive meu filho mais velho, Luan, que hoje, sem dúvida, é o orgulho da nossa vida, assim, junto com meu filho mais novo, Luiz, que são dois adolescentes. Eu tenho um filho de 16 e outro de 14. Então, são adolescentes incríveis. Eu vivo ouvindo, né, um monte de gente falando sobre os adolescentes que dão trabalho, isso e aquilo. Não na minha casa. Glória a Deus por isso. Não na minha casa. Meus filhos são bênção do Senhor, eles são obedientes, disciplinados, mas a gente sabe que o que fez com que isso acontecesse foi todo o cuidado que eu e o meu esposo tivemos enquanto pais, né, de gerar esse ambiente seguro para eles poderem criar isso. E uma mãe solo que não tem nem aonde deixar o seu filho, ela não consegue criar um ambiente seguro para poder fazer o filho dela crescer com segurança, Exatamente. se desenvolver como ser humano, como cidadão, porque não tem nada que ajude ela, nem que ajude ela a fazer com que o filho dela tenha esse ambiente seguro e ela não tenha um ambiente seguro, Perfeito. né? Nós estávamos semana passada acompanhando meu Tu tem que vir filho. pra política. Nós estávamos semana passada acompanhando meu filho num jogo de futebol ali em Florianópolis. Eu não me lembro certinho o bairro, mas eu vou te explicar. É, é perto da costeira ali, tem o Bistec, Uhum, né? E uhum, aí logo uhum, lá na frente tem um aham, campo de futebol aham. ali. Aí os meninos estavam jogando no campo e a gente viu que do lado de cá tinha bastante mato, um espaço muito grande que não está sendo utilizado para nada, só para criar mato mesmo ali. E aí eu olhei pra cima, e aí aquele morro, aquele monte de gente morando ali. E aí eu virei e falei pro meu esposo, eu falei assim, eu não sei o que tá acontecendo comigo, mas eu chego nos lugares e eu fico pensando como que uma obra simples e que na minha cabeça, claro, tá, gente, nunca fui gestora pública, eu não tenho ideia de como isso funcionaria. Mas eu fiquei pensando assim que se houvesse realmente parcerias públicos-privadas, para que naquele lugar pudesse ser feito ali um centro mesmo, um centro olímpico de esportes, e que em parceria público-privada de prefeitura ele pudesse virar e falar assim para as academias, que existe 1 milhão aqui em Florianópolis. Ô, academia, eu vou te dar um incentivo fiscal, mas eu preciso que você pegue um dos teus professores de educação física aqui e que 1 horinha por dia ele vai lá naquele lugar e ele vai dar aula gratuita. E aí as pessoas falam assim: isso é loucura. Gente, vocês têm noção de quantas mães solos que Uhum, têm os seus filhos uhum, que gostariam de praticar um uhum, exercício físico e que não pratica porque não tem dinheiro, porque não sobra, gente. uhum, O dinheiro é contadinho para poder comprar comida, para uhum, poder pagar babá, porque não uhum, tem creche nem em período uhum, integral que ela possa deixar o filho dela. Então ela tem que pagar babá, ela tem que pagar aluguel, ela tem que pagar comida, ela tem que, se ela tem que comprar roupa, porque a criança cresce que nem é abobrinha. Num dia você olha pra ela, ela tá desse tamanhozinho. No outro dia o sapato já não serve mais, a roupa não serve mais. E as mães, elas têm um cuidado tão especial com os filhos que elas deixam de comprar pra si pra poder comprar pra eles. uhum. Isso é a maior realidade do Sim, mundo. sim, Entendeu? sim. Então, assim, às vezes a gente vê mulheres depressivas, mulheres mal cuidadas, mulheres isso, porque não tem como ela tirar dinheiro da boca do filho pra poder fazer a unha, pra poder fazer o cabelo, Uhum, pra poder comprar uma roupa melhor ou pra poder investir na saúde dela através do exercício físico. Então, se um centro olímpico ali naquela área existisse e houvesse essa parceria público-privada, uhum, para que uma vez por dia o professor virasse e anunciasse ali, ó, naquele morro gigante: mulheres, você que tem vontade de fazer zumba, você que tem vontade de fazer dança, você que tem vontade de fazer um aeróbico, você que tem vontade de fazer, sei lá, uma luta, uma arte marcial, nós vamos ter nesse horário professores ali para poder te ensinar. Porque eu vejo eles vão lá e constroem aquela academia ao ar livre. A gente não sabe usar aquilo, não, gente. Vocês têm que parar pra pensar que uma placa escrito lá, o que que você tem que fazer em cada aparelho, não ajuda. Porque, primeiro, a maioria das pessoas não param pra ler, porque não é um hábito que a gente criou no Brasil. uhum, Hábito de leitura não é algo que a gente tem, uhum. né? Eu falo isso porque, assim, eu sofro pra ler, mas eu leio. Mas eu sofro pra ler. Aham, Imagina aquelas pessoas que nunca foram incentivadas a ler. Elas não vão parar numa placa e vai ler o sim. que tá escrito ali e vão fazer. Então, assim, faz meia boca, né? Faz Uhum. aquele trabalhinho meia boca porque acha que aquilo vai resolver. Mas tem como fazer muito mais. Muito mais. E daí tu imagina, assim, enquanto os alunos, as crianças estivessem na aula de futebol, de basquete, seja o que for, Aham. tivesse a aula
para mulher ou para mãe, ou de empreendedorismo feminino. Meu filho está aqui praticando atividade física, eu estou aqui aprendendo um novo ofício, eu estou aqui ou me exercitando também, porque muitas mulheres também não vão, porque não tem onde deixar seus filhos, porque não tem espaço kid nas academias pagas também, Não né? tem. E aí tu trouxe mais um dado, tu entra em mais uma estatística que eu falo muito, que é a questão da gravidez na adolescência. A gente não tem política pública de prevenção de gravidez na adolescência, né? Que bom, maravilhoso que vocês conseguiram criar um ambiente seguro, mas 17 anos, se a gente parar para pensar, é muito jovem, né? Com certeza, e eu só consegui esse ambiente seguro porque o meu esposo, na época, pegou na minha mão e falou assim: eu não te solto, eu vou contigo, a gente vai, né? O meu primeiro filho não é do meu esposo atual, mas a gente se casou, ele tinha 1 aninho de idade. Então, assim, ele pegou e falou assim: diferentemente dos grandes homens que não assumem nem os seus próprios filhos, ele teve coragem, com só 18 anos, de falar assim: não, vem cá, você e o Luan a gente vai junto. Eu não tenho como cuidar de vocês, mas a gente vai se cuidar, Que legal. né? Então, que não é uma estatística Isso, era o que eu que ia dizer. acontece. Eu também, eu sou filha de pais separados, tenho o privilégio de ter um pai que é presente. Eu sou separado, o pai da minha filha também é presente com ela. Tenho esse privilégio, né, de ter o suporte do meu pai também sempre me apoiando na campanha e desde pequena também, desde nova, incentivando, né, e sempre valorizando muito as mulheres, algo que meu pai sempre fez. Mas eu sei que falta um lugar de privilégio porque eu convivo com outras mulheres e eu sei que essa não é a realidade das outras Não é. mulheres, né? E aí eu sinto essa dor pelas outras mulheres e a gente quer fazer algo mais. E aí, voltando para a questão da gravidez na adolescência, é outra questão que eu também não vejo os políticos falarem, sabe? Se a gente quer construir um mundo melhor, a gente precisa pensar, a gente precisa olhar para isso, a gente precisa olhar para as pessoas, porque com 17 anos, a maioria das mulheres não vai ter, ou vai ter que parar de estudar. Porque, de novo, tem creche à noite, por exemplo, se a mulher tiver que trabalhar durante o dia, pô, mas eu quero fazer um curso à noite, porque eu não quero parar de estudar, né? Ela vai deixar onde? Porque se ela for mãe solo, então vai deixar o filho com quem? Eu não quero parar, eu preciso de dinheiro, eu preciso melhorar de vida, enfim. Mas ela vai estudar como? Né? Não tem onde deixar o filho. Ou é isso que tu falou, às vezes paga para alguém que não tem uma qualificação ficar com o filho, não sabe de que forma esse filho está sendo cuidado, ou às vezes está na frente da tela, ou sabe-se lá como. Então, enquanto a gente não parar e não olhar para as crianças, não pensar nas pessoas, eu vejo que a nossa sociedade ela vai continuar adoecida, infelizmente. Então, E agora você falou uma coisa que é muito importante para todo eleitor parar e analisar. Gente, gestor público, ele tem que ter o coração nas pessoas. Se ele estiver ali isso. só por interesse próprio, para poder adquirir um poder, e eu já falei isso aqui algumas vezes, que me irrita muito na política. Não vou nem falar no nível vereador, porque ainda não, né? Eles têm que estar mais perto do povo mesmo. Mas principalmente já daí, em questões estaduais, quando você vê um deputado, um senador, gente, isso parece celebridade. Eles querem que vocês tenham um tapete vermelho para eles poderem passar, porque eles não andam nem no meio do povo, eles não comem no mesmo lugar que o povo come, eles não se vestem como o povo se veste, porque é como se, a hora que ele virou deputado e tudo mais, ele virasse celebridade. Aham. E aí eu fico olhando para aquilo e eu fico pensando assim. Tá tudo errado, tá tudo invertido isso aqui. Uhum. Um deputado, um senador, eu sei que tem que ter segurança, eu não tô falando que não. Eu sou a favor de que eles andem, mas eles têm que ser gente como a gente. Agora, é claro que existem as suas exceções, mas quantos deputados você consegue ter acesso? Uhum. Não, muitas vezes a gente nem sabe quem são os deputados que representam o nosso estado, porque tá tão inacessível para a gente Sim. que a gente não sabe. A população ela tá afastada da política, né? Essa polarização, eu sou completamente, né, contra essa polarização. Eu acho que eu gosto do diálogo, eu não gosto de extremismos. Eu acho que a população perde com isso. Acho que tem projetos maravilhosos de direita e projetos maravilhosos de esquerda, e tem Sim, gente ruim na direita, tem gente ruim na esquerda, enfim. exatamente. Mas talvez, não sei se eu posso dizer que tenha sido algo bom, mas também não sei. Talvez as pessoas com essa polarização tenham voltado a se interessar um pouco Um por pouco mais. política. Sim, eu Mas às concordo. vezes, mas às vezes eu fico pensando, será que estão se interessando ou será que está ainda naquilo muito raso? Porque essa política de massa eu também não. É que assim, política não é uma pessoa. Vamos começar por essa máxima. Política não é uma pessoa. Não é. Então, não é um e não é o Isso, outro. E a perfeito. gente vem com a com a polarização evidenciando pessoa. É. Ou... e isso não vai entrar nunca na minha cabeça. Uhum, Porque, primeiro, política, para ser feita, tem que ser feita por um monte de gente. uhum, Aí a polarização evidencia só duas pessoas. Essas duas pessoas estão
indo, né? Eu brinco sempre, porque assim, o Lula é um senhor, gente. O Bolsonaro também é um senhor. E aí, a polarização vai morrer com eles? Eu fico me perguntando. Ou vai se levantar outras pessoas para serem colocadas num lugar que eles não deveriam estar? De ídolos, de Uhum. pessoas que. Ou de salvadores. Gente, não existe Não existe salvadores. salvadores. Não existe salvador Não da existe pátria. super-herói. Porque quando a gente coloca essas pessoas nessa situação, a gente fecha o olho para um monte de coisa, a gente começa a É. idolatrar. E quando a gente idolatra, a gente fica cego. Fica. E aí a gente não enxerga E as aí tem gente cega coisas. de ambos os lados. Isso, Completamente. perfeito. Tem gente cega Perfeitamente. de ambos os lados. Não conseguem ver os defeitos de ambos os lados. Todos os dois lados têm defeitos e Exatamente. também têm qualidades. Eu sou completamente também a favor de que em toda Câmara Municipal, na Câmara Federal, Estadual, precisa existir pessoas dos dois lados. Por quê? Porque se eu não tiver pessoas lá que defendem a pauta LGBT, por exemplo, que não é algo que eu acredite, mas que tenha, esse povo vai ficar desassistido. Se não tiver pessoas lá que levantem a pauta do cuidado com os idosos, esse povo vai ficar desassistido. Se não tiver mulheres lá para poder defender a pauta das mulheres, as mulheres vão ficar desassistidas. Então, isso é completamente importante para a política. A Uhum. gente precisa ter representantes de todas as pautas lá. Perfeito, é a diversidade e a representatividade, né? Senão não é democracia, se tem só um perfil de político eleito, que era o que eu falei antes, né? Uhum. O perfil do político eleito, ele é sempre o mesmo, né? Ele é masculino, ele tem uma faixa etária tal, ele tem um poder aquisitivo tal, ele tem um nível superior, estudou em tal escola. Então, se não tiver, né, se a gente não miscigenar isso, as ideias vão ser sempre as mesmas. A gente não vai conseguir ampliar e ter um outro olhar. Então, precisa, perfeito o que tu falou. A gente precisa, todas as populações precisam estar representadas, né? Sim. A questão da população preta também, que é subrepresentada na política, em Sim. todos os espaços de poder, né? Não só na política também. E não adianta a gente falar. E eu sou preta, posso falar com toda a propriedade do mundo. Podem questionar o que for, não sei o que lá, não sei o que lá, mas existe uma dívida de milhares de anos com a nossa raça. E pode lá o povo vir reclamar disso, daquilo. Existem muitas políticas públicas, por exemplo, que eu também não concordo. Eu não concordo com cotas, por exemplo, em qualquer lugar. Concordo com cota para pobre. Para preto, não. Uhum, Porque eu ser preta nunca diminuiu a minha inteligência, mas o fato de eu ser pobre diminuiu. uhum. Porque eu não tive acesso É, a diminuir mesmo as nível de. oportunidades, Eu claro. nunca tive acesso às formas de estudar, por exemplo, que uma pessoa mais bem de vida tem. Quando Uhum, você vai comparar a escola pública com a escola particular, gente, é uma discrepância uhum. E até questão nutricional, muitas vezes, nutricional, né? porque às vezes não é só a escola, se a pessoa vai pra lá e não tá bem nutrida, não recebeu os nutrientes necessários, o nosso cérebro não funciona direito. Claro, Ou, emocionalmente falando, se eu tô isso. com um problemaço lá na minha casa, eu não consigo ir pra escola e focar naquilo e esquecer que lá na minha casa meu pai bateu na minha mãe. Uhum, Ou que eu peguei minha mãe chorando e eu não uhum. sabia nem o porquê, mas assim, gente, os filhos sentem a nossa dor, tá? Sim. Os filhos sentem a dor dos pais. Então, se ele vê em casa ou um pai que se entregou ao álcool e se entregou ao vício, ou ele vê uma mãe que pegou ela chorando do nada, o filho sente a dor dela, mesmo que ele não saiba o que está acontecendo. Ele não vai para a escola com o mesmo foco, Uhum, de jeito nenhum. com certeza. Então, eu sou a favor de cota para pobre, cota para preto, não. Também vai ter um monte de gente aí que é preta como eu, vai achar que eu estou falando. Não, não. Eu acho que existem políticas que funcionam, existem políticas que não funcionam, né? Porque, assim, para e pensa comigo: tem um preto rico também, e ele pode entrar pela cota. É justo com o preto pobre? Não é. Então, eu vejo que as cotas deviam existir por classe social e não Uhum, por raça, né? Por cor da pele. concordo. Mas a gente sabe que sim, se entra no shopping, acontece um assalto e dentro da loja tinha 10 brancos e tinha um preto, quem que vai ser o acusado? O preto, infelizmente. E isso é inconsciente, né? Então, muita gente fala: ah, eu não sou racista. Por mais que a gente tente se policie, inconscientemente a gente tem atitudes racistas. Então, por Temos. isso que a gente precisa estar sempre se policiando, né? E eu tive um pesadelo uma vez, né? Uma vez não, muitas vezes a gente sonha que a gente é estuprada com frequência, né? Se vocês não sabem, Sim. mulheres sonham que são estupradas com uma certa frequência, o que já diz muito sobre a nossa sociedade. E aí eu lembro que no meu sonho o estuprador era preto.
Olha só. E no dia seguinte eu acordei e eu falei, gente, olha só o racismo no meu sonho, porque Inconscientemente, eu né? convivo com poucas pessoas pretas, infelizmente, mas isso é o retrato já da nossa sociedade. Sim. Então, por que que no meu sonho o estuprador era preto? Então é isso, inconscientemente a gente carrega com a gente essas coisas. Então, às vezes eu falo, às vezes as pessoas me falam, não, eu não sou racista. E eu pergunto, se for 3 horas da manhã, você, mulher, tá na rua, 3 horas Uhum. da manhã. De um lado da rua, né, numa calçada, tem um preto e do outro lado tem um galeguinho. Para qual lado da rua você vai? A gente é É inconsciente, né? inconsciente. Enfim, a gente cresceu aprendendo isso, porque tu liga o noticiário, ou quando tu lê o jornal, a imagem da pessoa que está ali sendo presa, sendo não sei o quê, em Uhum. regra de uma pessoa preta, né, é tão forte isso. Eu lembro que quando eu estava na aula de execução penal, se não me lembro, execução penal, o professor, ele era juiz federal, ele fez um exercício prático com a gente muito interessante. Ele pediu para todo mundo sair da sala, ele fez uma encenação e que ele colocou muita pressão em cima da gente, assim, muita. Então a gente ia entrar na sala de aula, a gente estava com, acho que era uma bolinha de papel, e a gente precisava acertar no bandido, no agressor, mas tinha toda uma encenação. Então tava todo mundo lá de fora, e Desliga um pouquinho. quando a gente entrava, era aquela pressão, ó, quem acertar primeiro, sei lá, ganha um ponto na prova. Eu não lembro exatamente como Uhum. que era. E daí, quando a gente entrava, era muito rápido, era questão de segundos. Tinha uma imagem de uma pessoa preta e uma imagem de uma pessoa branca. O Uhum. nosso inconsciente já ia direto para acertar a pessoa preta. Então, assim, tá no nosso inconsciente, né? Isso é comprovado, isso é dado estatístico. Uhum. Então, é isso que tu falou, isso se E o reflete. racismo, ele não tá só na cabeça dos brancos, ele tá na nossa cabeça de preto também. É, Nós também somos racistas. é igual a questão do machismo E, também. e assim, isso tem que ser trabalhado diariamente e precisa sim ser estar constantemente se falando sobre isso, porque assim, não é para segregar, não é pra gente ser tratado diferente, mas é para que daqui a pouco a gente consiga ser tratado igual. Perfeito. Porque nós somos já tratados diferentes e não é para agora ser diferente de um outro lado positivo, porque também não é para endeusar as pessoas pretas, mas assim, a gente precisa ir trocando isso na mente, na cabeça, para que daqui a pouco a gente consiga ser tratado igual. Né? E não diferenciado pela cor da pele ou isso. Se a gente for parar para ver, tem um monte de experimento, né, falando sobre isso, que crianças normalmente não são racistas, né? Uhum. Elas têm um coração mais puro e tudo, mas com o passar dos anos isso vai sendo implantado na nossa cabeça. Então, se lá na educação básica, por exemplo, que hoje é responsabilidade das prefeituras, a gente não conseguir começar a pensar sobre isso de alguma forma educacional, levar esses assuntos Uhum. para dentro das escolas ali de base até, né, os 7 anos ali onde é criado o caráter dessas crianças, a gente não vai mudar. Claro, se nos filmes não tiver protagonistas negras, começou a mudar agora um pouquinho, né? Se Uhum. não tiver a Barbie preta, se não tiver bonecas pretas, aí é um Se não tiver universo professora preta, preto, gente. coleguinhas, claro. Até no setor ali da escola, você vai para a sala dos professores. Quantas professoras pretas tem lá? Uhum. A gente precisa parar para analisar. Por que que não tem? Será que as mulheres pretas estão tendo acesso à educação ao ponto de conseguir concluir a faculdade? E aí eu fui fotografar uma formatura nesse último fim de semana. Você é fotógrafa. Sou Ah! fotógrafa. E eu fui fotografar uma formatura, e aí a gente vê dentro dos formandos qual é a quantidade de pretos que tem ali. E quando a gente abre essa lupa, né? Claro, eu acabo às vezes sempre focando na questão da mulher. Eu olho, não tem mulheres, tem poucas mulheres, né? Uhum. Quando a gente abre essa lupa para a questão das pessoas pretas mais ainda, tu não consegue desver depois, né? É Não muito consegue. natural. Tu chega nos espaços, tu já olha, aquilo já grita, né? E tu já olha, Grita. tu, meu Deus, olha só. E é isso, é o perfil das pessoas que estão nos espaços Uhum. que é difícil mudar. Aos pouquinhos tem mudado, mas assim, muito lentamente. E às vezes me dá a impressão que a gente avança um passo, mas daqui a pouco parece que a gente dá um passo para trás. Aí avança mais um, dois, mas daqui a pouco parece que dá um passinho Mas a atrás. gente para e a gente vê isso, infelizmente. Aí vamos trazer para a política de volta, né? A gente sabe que a maioria dos partidos, elas não fazem força nenhuma de elegerem as pessoas pretas. Elas precisam ter um para falar assim, não, nosso partido tem representatividade. Aí ele vai lá, pega ali, sei lá, um líder comunitário, alguém que é preto e que acabou se destacando por gostar de cuidar das pessoas. Aí ele traz essa pessoa e fala assim, hein?
Ô, negão, nós precisamos de você aqui, porque a gente precisa mostrar que a gente representa. Gente, isso não é representatividade, não. Isso é jogo político pra poder querer mostrar que você tá pensando nessas pessoas e no final não tá pensando nessas É pessoas. igual a questão das candidaturas femininas, né? O que que os partidos fazem hoje? Cumprem a A cota. cota A cota é a legislação, que é o mínimo de de 30%. 30%. E eu ouço ainda pessoas, representantes de partidos, encherem a boca para dizer: o nosso partido incentiva mulheres na política, ele cumpriu a cota. Não, ele cumpriu a lei para ele não ser penalizado. Foi isso que ele fez. Sim. Incentivar mulheres na política, colocar 50% de mulheres, Sim. 50% de homens e dar Você condições de já pensou igualdade. que dia que nós vamos conseguir ter 70, 30 ao inverso? A gente ter só trinta por Aham. cento de homens lá pra cumprir a cota, porque a lei é pros dois lados, né, gente? Que Então, maravilha que ia ser, que né? ia ser lindo. Imagina, gente, um monte de mulher na Câmara Municipal pra poder consertar essa bagunça que é a nossa política. Não, é comprovado que as mulheres são mais honestas, as mulheres, quando estão à frente da prefeitura, diminui a questão da mortalidade infantil, a questão da mortalidade materna, a gente cresce em vários índices, inclusive na economia. Isso é comprovado, o quanto que mulheres nesses espaços fazem a sociedade crescer. Sim. Mas, infelizmente, para as mulheres entrarem, pessoas que estão lá há muito tempo precisam sair. Uhum. E aí começa esse jogo político. Não, e aí a gente entra numa situação muito complexa e isso também é cultural e a gente precisa acabar com essa cultura e eu vou compartilhar contigo do meu pensamento para saber se é o que você concorda, que infelizmente o público feminino ele foi ensinado a competir umas com as outras em vez de dar as mãos umas com as outras. É claro que mulheres machucadas, mulheres inseguras, mulheres que não eu sofro bastante pelo meu posicionamento, muito mais com outras mulheres do que com homens. Porque a mulher insegura tem medo de mulher determinada, de mulher que já descobriu o seu lugar. Sabe por quê? Porque a maioria delas estão ainda vivendo uma vida que foi imposta pela situação e não a vida que ela quer viver. Então, a competitividade feminina é muito maior do que a competitividade masculina. E aí eu vejo que a gente precisa acabar com essa cultura porque as mulheres precisam se unir. Uhum, Um homem, ele nunca vai conseguir representar aquilo que você verdadeiramente sente, só que se você não deixar o teu orgulho de lado, deixar a sua insegurança de lado e o seu medo de lado para dar voz para aquelas que querem fazer, não vai mudar nada na vida delas, não vai mudar a sua vida, mulher. Então, assim, quando você vê uma mulher que tá se destacando, uma mulher que tá se colocando em evidência para poder mostrar aquilo que é real, abraça ela, não apoia. critica ela, não Aham. taca pedra nela só porque ela teve coragem de fazer aquilo que você não teve coragem. Então, parem de. A gente precisa parar de se atacar para a gente poder crescer. Nós somos desunidas. Uhum, Você junta um mesmo. grupo de mulheres, daqui a pouco tem um monte de fofoquinha aqui, uma ali. Por quê? Porque elas estão atacando a que mais se destaca. A gente tem que acabar com isso pra ontem. Uhum. É, só a força que a gente tem quando estamos Unidas. unidas é muito grande, a gente consegue o que a gente quiser. E aí é muito engraçado que quando, né, basicamente quando eu vou pedir voto aqui, quando eu tô falando da minha campanha, o meu público-alvo são as mulheres, né? Sim. E eu fico tão frustrada quando eu falo com alguém e a mulher me responde, eu já tenho candidato. Eu falo, candidato? Porque quando a mulher me responde, eu já tenho candidata, eu fico tão feliz. Eu falei, não, então fica com a tua candidata. E eu ainda falo para ela, gente, que bom que tu tá apoiando uma mulher. E a Uhum. candidatura pra gente é muito mais difícil. Então pergunta pra tua candidata se ela tá precisando de alguma coisa, né? De que forma que tu pode ajudar, ainda incentivo. Agora, Uhum. quando ela me fala que é um candidato homem, aí eu falo, olha, de repente tu poderia repensar, porque nós precisamos de mulheres nesses espaços de poder. E muitas vezes eu vou perguntar e a mulher me responde: ai, o meu marido tá apoiando fulano. Aí eu respondo: e você? Tá apoiando quem também, né? Porque também tem muito disso da mulher a apoiar quem o marido, né, Sim, diz com que vai certeza, apoiar, que é porque, sempre um homem. aham, porque no final, a gente sabe, eu vivo isso também dentro da minha casa, meu marido, e aí eu vou falar para os cristãos, porque quem não é cristão não pode não dar valor para o que eu vou dizer agora, mas eu creio que Deus, ele deu um senso de direção para o homem que ele não vai conseguir dar para nós mulheres, mas ele deu para nós o poder de governo.
exemplo, uma casa que prospera, na maioria das vezes quem cuida da gestão é a mulher, não é o homem. E aí a gente vive numa sociedade, às vezes, onde o marido ganha e a mulher nem sabe quanto. Uhum, E aí a casa não prospera, ela não cresce, porque a mulher ela tem uma unção de governo, de uhum. saber distribuir os recursos, A gente de. investe muito melhor e isso se for ver com XP, né, essas investidoras, elas falam isso, as mulheres investem muito melhor, ainda somos minoria no mercado financeiro também, Uhum. sendo que nós somos muito mais assertivas quando a gente vai fazer investimento, né? Então, mulheres no mercado financeiro também, que é isso que tu estás falando, né? E aí tu tocou num ponto que eu quero trazer aqui, que tu falou que muitas vezes as mulheres não sabem, né, o quanto o homem ganha. E eu quero trazer um ponto bem importante, né? Como advogada, membro da comissão da OAB do combate à violência doméstica, a gente vê que muitas mulheres, quando vão se separar, elas não sabem o patrimônio do casal. Às vezes, o Uhum. que elas acham que o casal adquiriu está em nome da sogra, do cunhado, e depois ela fica muito prejudicada num momento de separação. É uma Uhum. das maiores dificuldades do advogado, porque a mulher não sabe que bens eles têm, não sabe onde está o dinheiro, não sabe para onde foi o dinheiro, e muitas vezes essa mulher ela se dedicou, ela abriu mão da carreira dela para cuidar da casa, para que o marido prosperasse na carreira dele, porque às vezes ele viaja, ele chega tarde, enfim. Então ela fez essa opção, só que depois ela fica desassistida. Então a importância das mulheres também E sabe o que que a gente escuta, André, nesses casos? Ah, porque a minha ex-mulher tentou arrancar até minha cueca. aham, Ai, meu Deus, quando eu ouço isso, aham, eu falo com, assim, aham. aham, É, é, tentou, é né? revoltante, né? É, É ela gastou a revoltante. juventude dela, ela gastou a Isso. energia dela, ela cuidou de você e dos seus filhos. Abdicou dos Aí, sonhos a dela. hora que decide se separar, ela tá querendo arrancar até as suas cuecas. Ah, tá bom, É querido, eu bem assim. acredito bastante. Eu nem escuto a versão, porque quando Uhum. eu vejo um homem falando isso, ele já tá errado pra Aham. mim. Porque um homem de verdade, ele ia preferir abrir mão daquilo que ele conquistou, porque ele sabe que ele pode conquistar de novo. E aí a importância, vou reiterar, a importância das mulheres se apropriarem disso. E é ok, e não tem problema algum se o casal entendeu que a mulher iria ficar para cuidar da casa, ia pausar a carreira dela, se foi uma escolha do casal, se a mulher concordou, Uhum. tudo bem, não, né, não tem problema algum, acho que é isso que a gente está falando, a gente Sim. luta para que as mulheres possam escolher o que elas quiserem. E tá tudo bem, mas que essa mulher não seja prejudicada futuramente. Então, que ela se aproprie da vida financeira do casal, que ela saiba o que está acontecendo, porque muitos homens, sim, eles sonegam, eles escondem o patrimônio já pensando numa futura ou numa possível separação para É eles não serem verdade. prejudicados. Não, gente, a maioria dos homens tem caixa dois da própria Sim, esposa. Por quê? Porque sim. eles vão gastar com coisas que sabe que se ela soubesse, ela não ia permitir esse gasto desordenado. Então, assim, a gente. Eu falo assim, ó, pode ser que a gente seja até atacado por conta de ter esse posicionamento tão firme, mas é a realidade. Os dados É os mostram, dados que né? mostram isso. E aí, aqui trazendo. Né, a gente está falando aqui de uma estrutura machista, patriarcal da nossa sociedade que foi construída assim. As mulheres, obviamente, são vítimas, né, dessa estrutura toda, morrem mulheres todos os dias, mas o que eu quero trazer aqui é que os homens também, a gente sabe que eles também são vítimas, né, Sim. dessa estrutura. Porque muitas vezes, eu falo, eu gosto de falar que o machismo não é bom nem para as mulheres, é claro que ele mata muito mais as mulheres, mas ele também não é bom para os Não homens. é mesmo. Então é bom a gente trazer isso também, porque a gente sabe também que a carga que muitas vezes o homem carrega de ser o provedor financeiro, de estar sempre viril, e a gente vê dados também de que homens, sei lá, se perdem no emprego ou se, né, estão com algum problema Hum, de disfunção sexual, muitas vezes buscam um suicídio porque eles não conseguem, né, lidar, né? aguentar essa carga. Então é claro que para os homens também é pesado. E por É isso que a gente verdade. gosta de trazer esses assuntos, porque o que a gente quer é isso, é igualdade. A gente quer todo mundo junto, se dando bem, né? Mas é Uhum. importante a gente trazer na nossa sociedade, que de novo é o quinto país que mais mata as mulheres no mundo, que é um país feito de mãe solo, é um país onde a violência sexual infantil é muito alta, a gravidez na adolescência, casamento infantil. O Brasil é o quarto país do mundo em casamento infantil. A gente olhar para esses dados, a gente precisa olhar para isso, a gente precisa trazer esses dados aqui. Não quer dizer, como tu falou, que, né, para as pessoas pensarem, ai meu Deus, né, odiamos os homens. Não é isso. São dados que a gente precisa trazer, são alarmantes, a gente precisa falar sobre, mas a gente também aqui não está dizendo que a gente odeia os homens. E foi aquilo que a gente falou. Graças a Deus eu vim de um lugar de privilégio, onde eu tenho uma figura paterna, onde a minha filha tem uma figura paterna, apesar de sermos, né, filhas de pais separados. E que bom, mas eu sei que eu sou de um lugar de privilégio, que essa não é a realidade da maioria das pessoas. E o que a gente quer é que Sim. no futuro seja, que todo mundo cresça num lar seguro, como tu falou, Uhum. né? Que todas as crianças possam crescer num lar seguro, que as mulheres também possam
possam ter esse lar seguro, possam correr atrás dos seus sonhos, tenham igualdade de oportunidade, que eu acho que daí todo mundo prospera junto, né? Ai, não tenho dúvida, não tenho dúvida que a gente vai viver num lugar melhor se a gente conseguisse. é, Todas essas pautas que a gente falou, mudar 1% em cada uma, a gente já vai estar mudando a vida de muitas e muitas mulheres, e de muitas e muitos casais, e de muitos e muitos homens também, porque é uma ilusão tão grande, às vezes, o homem se colocar nessa posição, sendo que a vida inteira dele depende de uma mulher, até para nascer. Sim. Então, assim, a vida do homem, ele é pautado pelas mulheres que o cercam. E quando a gente fala de falta de paternidade, não é paternidade só do pai, não, é a maternidade também. Uma criança que cresce sem o pai ou sem a mãe, ela já nasceu num lar disfuncional. E Uhum. essa disfuncionalidade, ele vai passar para a vida profissional dela, ou para a vida acadêmica dela, ou vai carregar para o relacionamento dela. Então, assim. Eu tenho uma máxima que famílias desestruturadas desestruturam famílias. Por Uhum. quê? Porque uma criança que veio de uma família desestruturada, se ela não tiver um acompanhamento psicológico durante o período de crescimento dela, quando ela se casar, ela tende a repetir as coisas que ela odeia. Uhum. É tão incrível isso que, assim, eu vou falar uma coisa agora que é bem, bem séria, mas assim. A minha mãe tinha comportamentos conosco que, enquanto criança, eu odiava. Meu pai Uhum. também. Uhum. Quando eu fui mãe, Uhum. teve um dia que eu me vi fazendo as mesmas Claro. coisas que a minha mãe fazia. E eu olhei para aquilo e eu falei assim: como que eu tô repetindo isso? Isso tá errado. E aí, sim, mas a gente só consegue fazer isso o dia que você toma consciência disso. E tem Exatamente. muita gente que não tem consciência de Uhum. que o ambiente que ela esteve na infância dela vai repercutir lá na hora em que ela tiver uma criança para poder cuidar. Claro. Então, lares violentos, né, normalmente criam possíveis Pessoas violentas. agressores, É. possíveis agressores que depois vão violentar os seus filhos, as suas esposas, né, É. porque cresceu naquele ambiente. Não é, claro, não é 100% das pessoas, Uhum. mas é um número muito É grande. um dado. É um dado. E a gente, aqui, eu acho que todo o nosso bate-papo, a gente não inventou nada. São as Sim, estatísticas que estão dizendo, né? São os números que estão dizendo. E não tem como, gente, contra dados e números, não tem argumento. Então, exatamente. a única coisa que a gente pode fazer é mudar isso agora, né? Por incrível que pareça, a gente já está conversando há 1 hora. O tempo passa muito Passou. rápido, né? Mas eu acho que a gente levantou pautas tão importantes aqui nesse bate-papo e é para acordar mesmo, né? As mulheres que vão assistir esse vídeo de que se você quer ser representada, você tem que votar em alguém que sente a tua dor, Uhum. né? Porque é que nem eu disse, eu já fiz inúmeras entrevistas. Se você olhar lá no nosso YouTube, você vai ver. Conta lá quantas mulheres eu entrevistei. É claro que essa próxima semana eu dei bastante foco para mulherada, então vocês vão ver mais mulheres aqui. Mas se a gente for parar, pegar o apanhado, pega lá todas as listas de todos os candidatos a vereador da Grande Florianópolis e olha quantas mulheres nós temos lá. Então, as que têm essa coragem, as que se levantam para poder defender esse público feminino, elas têm que ter esse espaço de voz e eu te desejo assim, ó, que Deus abra todas as portas necessárias para que você alcance realmente uma cadeira lá no legislativo, porque eu acredito que quando as mulheres começarem a se levantar, a gente, cara, a gente tem uma unção de organização que o homem nunca vai ter. E aí sim a gente vai conseguir realmente organizar, né, a gestão pública para olhar para esse público que é tão mais frágil. Não adianta você falar que não é, porque você é mais frágil do que um homem, sim. Você precisa de mais cuidado, de um olhar mais específico. Então, todo sucesso na sua campanha. Obrigada, obrigada. E, e eu creio realmente que o dia que a gente estiver lá na Câmara, porque assim, nem na Câmara Municipal, porque assim, ó, em candidatos a gente tem uma cota de 30% ali, né, dos candidatos. Mas quando chega lá, a gente não é 10% das Aham. cadeiras. É um absurdo, Não é gente. 5% das cadeiras. Então, assim, a gente tem que mudar esse número pra ontem. Em termos de subrepresentatividade feminina na política, o Brasil perde para o Afeganistão e para a Arábia Saudita, para teres noção do quanto a gente está atrás de muitos países.
Renata, eu quero te agradecer a oportunidade. Foi muito gostoso esse bate-papo. Parabéns pelo teu trabalho. Estou muito feliz de Obrigada. estar aqui. E vou concluir com isso que tu falou. Precisamos de mais mulheres nos espaços de poder. Precisamos incentivar e apoiar as mulheres que estão lá, que estão tentando chegar lá, porque sim, a gente não sai do mesmo ponto de partida e sim, nós somos muito capacitadas. Tem assuntos que só nós sabemos onde o calo aperta, nós temos legitimidade para legislar sobre alguns assuntos. Não é à toa que no nosso país a licença paternidade é de apenas 5 dias, o que é um absurdo, porque é tudo isso que nós estamos Sim. falando. Nós precisamos estar nesses lugares de poder para a gente poder legislar pautas a nosso favor, que não é a nosso favor, é a favor da sociedade inteira, não é só a favor Uhum. das mulheres. Isso reverbera para o bem de uma sociedade toda. Então, agradeço mais uma vez. Eu sou Andréa Vergani, eu sou candidata a vereadora em Florianópolis. Quem quiser me conhecer mais, me chama lá que eu estou à disposição para conversar mais com vocês. E mais uma vez, muito obrigada, Renata. É isso aí. Quero agradecer você que vai assistir essa entrevista e espero que você tenha ficado até o final, porque realmente foi um bate-papo muito importante. Quero te pedir para que você se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações para você receber a cada entrevista nova que a gente for colocando aqui. Nesse período eleitoral, esse vai ser o foco, mas terminando o período eleitoral, nós vamos voltar com o nosso quadro de empreendedorismo e aí nós vamos voltar para esse setor do empreendedorismo que é tão importante na nossa sociedade. Mas enquanto isso, ó, já se inscreve, vai ter muito conteúdo bom por aqui. E segue a gente lá nas redes sociais também. @podtalk, _cast. E as minhas redes sociais, @Renata Alexandre com 2 L's. Né? E segue, quem é meu seguidor, segue a Andréia também. Arroba, Fica de olho lá, né, no que ela tá fazendo, como que tá sendo a campanha dela. Pode falar sua rede social, Andréia. arroba Andrea, sem i, Andrea Vergani. E manda lá sugestões também, dúvidas, a gente está à disposição para a gente melhorar a nossa sociedade, a nossa Floripa. É isso aí. Muito obrigada. Deus abençoe sua vida. Tenha uma semana excepcional. E até a próxima entrevista.